Fala, friends! Você quer aprender semelhança de triângulos, então acabando esse vídeo você vai ter aprendido tudo de semelhança. Agora vem comigo. Semelhança de triângulos. Eu tenho um triângulo menor e um maior. Reparem que aqui eu falo sendo MN paralelo a BC. Paralelo, se essa reta é paralela a essa, ocorre algo que você precisa saber. Eu tenho esse ângulo B aqui, ó, igual a esse ângulo aqui, são ângulos correspondentes, eles têm a mesma posição. E eu tenho esse ângulo pintado de escuro igual a esse daqui, ó, eles também têm a mesma posição. E há um ângulo em comum, que é esse ângulo com um tracinho, o ângulo A, ele é incomum. O que é isso? Ele faz parte tanto do triângulo menor, AMN, quanto do maior, ABC. E aí, reparem, você pode afirmar que o triângulo ABC, que é o grandão, ele é semelhante ao triângulo AMN, que é o menor. Por quê? Porque eles possuem os mesmos ângulos, logo eles são semelhantes. Isso quer dizer que há uma razão de proporção entre os dois. Ah, Curió, e como eu vou fazer essa razão de proporção? Você vai se prender aos lados homólogos. O que é isso, Curió? É o que está oposto aos mesmos ângulos, tanto no triângulo menor quanto no maior. Vamos fazer juntos? Tá aqui, ó. Esse pintado, que é o ângulo N, aqui de vermelho, no triângulo menor, qual é o lado oposto a esse ângulo? Tá aqui, ó. AM, você vai botar AM, está para o lado oposto ao mesmo ângulo no triângulo maior. Abre, 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 AB. Ah, entendi. Então, AM sobre AB igual, porque é igual a razão de semelhança. Vamos escolher outro ângulo? Aqui, ó, esse de um tracinho. Qual é o lado oposto a esse ângulo de um tracinho no triângulo menor? MN. Está para o mesmo ângulo. Qual é o lado oposto no triângulo maior? Tá aqui, ó. Vem, vem, vem. Aqui, ó. BC. Ih, Curió, peguei. Assim como o outro ângulo que faltou. Quem é? Esse ângulo aqui, ó. Vou chamar ele de azul agora, ó. Qual é o lado oposto a esse ângulo no triângulo menor? AN. Está para o lado oposto a esse mesmo ângulo no triângulo maior. Vem, vem, vem. É esse lado aqui, ó, AC. E só fazer essa igualdade de razões? Exatamente. E ainda é igual a quem, friends? A altura. Você pode fazer a razão de semelhança entre a altura do triângulo menor e a altura do triângulo maior, que eu chamei de Hzinho e Hzão. Então, Hzinho está para Hzão. Assim como essa razão também pode ser feita para os perímetros. O que é perímetro, Curió? É a soma de todos os lados do triângulo menor. Perímetro, quem não lembra, o símbolo é 2P. Então, AMN, o perímetro do triângulo menor, sobre o perímetro do triângulo maior, que está aqui, ó, o perímetro do ABC. Isso tudo é igual a um K, que nós chamamos de razão de semelhança. Então, K, eu vou anotar aqui, sendo a razão de semelhança entre os triângulos. Lembrando, aqui eu fiz a razão de semelhança do menor para o maior. Você pode fazer do maior sobre o menor, desde que não misture. Faça em todos o lado maior sobre o lado menor. Perfeito? Então isso daqui você vai anotar agora no seu caderno, na sua folha, no seu resumo, que é muito importante. E agora a gente vai vir para esse exemplo que eu fiz para você. Calcule x e y sendo MN paralelo a BC. Primeira coisa, a partir do momento que eu falei MN paralelo a BC, reparem, aqui eu tenho um ângulo comum, que é o ângulo A, ele é comum ao triângulo menor e ao triângulo grandão. Aqui eu tenho o ângulo M sendo correspondente, ele tem a mesma posição do ângulo B, por ser paralelo. E aqui o ângulo N sendo paralelo, eu tenho igual ao ângulo C, tem a mesma posição. Consigo afirmar sim que os dois triângulos possuem os mesmos ângulos, logo eles são semelhantes, eles são proporcionais. E agora é só ter calma e colocar a razão de semelhança igualando duas frações. Como assim, Curió? Vamos nessa? Eu quero x, não quero? Então, qual é o ângulo oposto ao x? Não é esse daqui? Então, ângulo preto no triângulo menor, x. Está para
ângulo preto, quem é o lado oposto? Quem é o lado homólogo no triângulo maior? Tá aqui, ó, no menor é o X, no maior não bote esse pedaço. É o lado do triângulo, é esse todo aqui, que é o 9. Assim como, vou agora nesse triângulo, esse ângulo vermelho claro aqui, ó, oposto a ele no menor é quanto? 4. Assim como oposto a ele no triângulo maior. Abre, 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 12. Ih, Curió, peguei. Agora é só multiplicar cruzado? Exatamente. Ou você simplifica essa fração, ou multiplica cruzado, ficando o quê? 12x igual a 9 vezes 4, 36. X igual a 36, o 12 passa dividindo. Dividido por 12. X igual a 4. Curioso, se for 4 centímetros. 4 errado, né? Porque x igual a 3 centímetros. Pegou? E se pedisse o y, Curioso, o que eu faço? Mesmo esquema. Aqui, ó. Oposto ao ângulo vermelho no menor, 5. Vou fazer esse de azul. Oposto ao ângulo vermelho no maior, y. Oposto ao ângulo claro aqui no menor, 4. Oposto ao ângulo claro no maior, 12. E aí, nessa eu vou simplificar, ó, leg, 1/3. Multipliquei cruzado, y igual a 15 unidade, 15 centímetros. Essa é a primeira parte de semelhança. Agora eu vou dar 2 exemplos que você não pode deixar de assistir, que ele vai cair na sua prova. Dá o print, quadro é seu e vem assistir. Agora, como eu tinha prometido, os exemplos que você precisa para sair do vídeo sabendo tudo. Lembrando, esse extra é o bizu, é o néctar, é o mais difícil dos 4. Ou seja, se você já sabe esses, vai adiantando e tenta fazer esse daqui. Mas antes vamos para os azuis. Vem comigo, eu tenho aqui o Sol. O raio solar incide aqui no poste. Curioso, cadê o poste? Esse é meu desenho. Tá aqui o poste, ó. E ao incidir, a luz propaga em linha reta. Essa questão é clássica, cai muito. Passa na cabeça do ser humano aqui, que tem 1 metro, pequenininho, e bate no chão. Ele fala que a distância, ou seja, a sombra, já que a luz vem de lá, aqui a 2 metros, ele pede qual é a sombra do poste. Qual a sombra do poste? A sombra do poste, x mais 2, mas para isso você precisa achar x. E onde está a razão de semelhança? Onde está a semelhança entre triângulos? Aqui 90, o bonequinho em pé, 90 também. Reparem, aqui é o ângulo incomum, é o ângulo que faz parte tanto do triângulo menor quanto do triângulo grandão. Então, ó, 90 pintado, aqui é o claro. Sempre assim, 90 pintado, claro. 90 pintado, aqui só pode ser o claro. Curioso, entendi. É como fosse um exemplo. 90, 30, 60. 90, 30, a soma não é 180? Aqui 60. Ah, então 90 escuro claro, 90 escuro claro. Vou para a semelhança. Agora, vamos nessa. Oposto ao escuro no menor, 1 está para oposto ao escuro no triângulo grandão, 9, 1 sobre 9, igual oposto ao claro no menor, 2 está para oposto ao claro no triângulo maior. Não vá colocar o x, por mais que você queira ele. Oposto ao claro no maior é x mais 2, é toda essa medida aqui. Multiplicando cruzado, eu tenho o quê? X mais 2 vezes 1 é x mais 2, igual a 9 vezes 2, 18. O 2 passa para cá, subtraindo, ficando 18 menos 2, igual a 16 metros. Curioso, peguei. Então, x igual a 16. Se ele me pedisse a sombra que o poste gera no chão, seria 16 mais 2, a sombra seria 18. Pegou? Então, tudo certinho aqui. Agora, o que eu vou fazer com você? Essa questão onde eu falo que aqui é um quadrado e peço qual a medida do lado do quadrado, sabendo que os catetos são 6 e 12. Vamos nessa? Primeira coisa, você tem que provar a semelhança. Então, tá aqui, ó. Esse ângulo eu já sei que ele é incomum ao triângulo menor e ao triângulo grandão. Então, ó, escuro, 90, claro. Lembra que eu fiz isso agora com você? Trocar a caneta aqui. Cadê outra vermelha? Tá aqui, ó. Escuro, 90, claro. Aqui, ó, escuro, 90 e esse é o ângulo claro. Vamos nessa? Semelhança, os dois triângulos possuem os mesmos ângulos. Vou achar agora o lado do quadrado. Aqui eu vou chamar de x o lado do quadrado, ó. Esse pedaço aqui.
Curioso, mas e o triângulo menor? O oposto ao ângulo claro, não é só esse pedacinho? Você vai chamar ele de quê? 6 não é tudão? Se esse pontilhado aqui mede x, ó, aqui em cima é 6 menos x. Tudão menos o pontilhado, 6 menos x. Ih, peguei! Vou nessa. Oposto a x aqui embaixo. Ao escuro no triângulo menor. X está para oposto ao escuro no triângulo maior. 12. Assim como oposto ao claro no menor. 6 menos x está para oposto ao claro no triângulo maior. 6 é o lado. Multiplico cruzado, 6x igual a 12 vezes 6 menos x. Se você for sagaz, aqui está multiplicando. Eu posso simplificar, ó, dando aqui 2. Ficando x igual distributiva 12, 2 vezes 6, menos 2x. Aqui vem para cá somando, fica x mais 2x igual a 12. 3x igual a 12, x igual a 4 centímetros. Essa é a medida do lado do quadrado. Pegou? Lembra que o foco total está nessa daqui. Vamos para cá? Eu tenho aqui, ó, essa questão é clássica, um helicóptero, né? Esse helicóptero, foi mal pelo helicóptero aqui, ilumina uma lona circular, um disco voador, como quer que chama, algo circular aqui, e gera uma sombra de 16 metros. Sabendo que a altura do helicóptero ao objeto é de 30 metros e do helicóptero ao solo de 50 metros, determine o raio que eu te pedi da lona circular. Para achar o raio, você precisa dessa medida toda aqui. O raio com certeza será metade. E onde está a semelhança? Tendo esse objeto paralelo ao solo, ó, aqui é o ângulo em comum. Se é paralelo, esse ângulo é igual a esse, e esse aqui que eu vou botar com tracinho é igual a esse com tracinho. Perfeito? E aí vamos nessa. Semelhança. Vou chamar aqui de x, ó. Lembrando, essa medida você vai dividir por 2 porque ele quer só o raio. Então vamos nessa. Oposto ao escuro aqui, ó. X está para oposto ao escuro no grandão. 16. Assim como oposto a ninguém. Agora eu vou fazer razão da altura menor para a altura maior. Foi? A altura do triângulo menor, 30. A altura do triângulo maior, 50. E aí, ó, leg, tome, tome. Simplifiquei, multipliquei cruzado, ó. Ficou o quê? 5x igual a 16 vezes 3 dá 42. Resposta x igual a 42 sobre 5. Curioso, não sei dividir 42 sobre 5. Que isso, friends? Está aqui, ó. 42 por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40, sobra 2. 2 por 5 não dá. Coloca a vírgula, 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, resto 0. Perfeito? 8,4 centímetros, ou metro, que seja, botar esse metro. E aí o raio seria metade. Logo o raio, 8,4 sobre 2, resposta 4,2 metros. Pegou? Esse seria o raio. Curioso, mas eu aprendi tudo. Vou até dar o print agora, mas eu quero saber como faz aquela outra lá. Vou fazer agora. Vou dar o delete aqui, ó, e vou resolver essa questão. Vou tirar essa daqui da sombra do sol. Vamos nessa. Vem comigo. Curioso, como eu faço essa da semelhança aqui? Primeira coisa, repare, os triângulos não estão encaixadinhos. Não vai fazer esse sobre esse, esse sobre esse, esse sobre esse, não. Calma, primeiro passo, colocar os ângulos. Esse ângulo é incomum ao triângulo menor e ao grandão. Sempre comece pelo ângulo incomum. Tá lá o azul, 90, aqui eu vou chamar de claro. Azul, 90, esse é o ângulo claro. Repare que ele não está encaixadinho, estão retorcidos os triângulos. Porém, você pode afirmar a semelhança e vai buscar os lados homólogos, os lados opostos aos respectivos ângulos. Vamos nessa? Oposto ao azul no triângulo menor, x está para oposto ao azul no triângulo maior, 9. Assim como oposto ao claro no triângulo menor, 6 está para oposto ao ângulo claro no maior. Repare, oposto ao claro no menor é esse e no maior é esse. Então fica assim. Pode simplificar antes, multiplicar, ó, dá meio. Multiplicou cruzado 2x igual a 9, 9 dividido por 2, 4,5 unidade de comprimento.
é a resposta. E assim você viu os melhores exemplos que mais caem em prova de semelhança de triângulos. Friends, lembre-se, o curso completo de matemática básica ao topo, do zero ao topo, você encontra na descrição, plataforma dicasmate.com.br, onde o método Curió vai acabar com sua dificuldade matemática. Te espero lá. Agora dá o print, o quadro é seu. Valeu, friend!